Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre um método de treinamento chamado calistenia. O que é calistenia? Calistenia é um método de treinamento no qual utilizamos apenas o peso do próprio corpo. Ele é um método muito democrático e inclusivo, pois todas as pessoas podem realizar, independente de gênero e de idade. Além disso, quais os outros benefícios? Podemos realizar em qualquer lugar. Hoje estou aqui no campo, mas podemos realizar em praças, podemos realizar na academia, em casa, onde for. Neste período de quarentena, de pandemia, se tem utilizado muito em utilizar apenas o peso do próprio corpo para fazer o treinamento. Vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre a história da calistenia. A calistenia, então, ela foi descoberta por um americano, foi quem criou e organizou todo esse método de treinamento entre os anos de 1810 e 1829. Esse americano foi para a Europa e neste período ele começou a testar isto na Suíça e naturalizou-se suíço. E a calistenia, o principal objetivo então no início foi treinar militares. E esse tipo de trabalho então que foi realizado teve bastante sucesso entre militares e difundiu-se pela Europa e pela América. Então é um método muito democrático, como eu falei, todas as pessoas podem realizar. Vou falar um pouquinho também então sobre a etimologia da palavra calistenia. O que significa? Calo significa força e esthenos e significa beleza. O que muitas pessoas não sabem é que todos somos calistênicos. Como assim todos somos calistênicos? Sim. Quando realizamos movimentos de caminhada, de corrida, de subida e descida de escadas, está nas artes marciais, na dança, em diversos esportes, onde existe um movimento. Porém, existe uma diferença muito grande entre realizar uma atividade física e um exercício físico. O que eu quero propor para vocês, explicar para vocês essa diferença. A atividade física é qualquer tipo de movimento que eu realizo durante o meu dia, que tem um gasto energético, mas não tem um propósito, diferentemente do exercício físico. O exercício físico é algo organizado, planejado e sistematizado, no qual se tem um propósito, se tem um objetivo, tá? Com o treinamento. Então essa é a principal diferença que existe. E a calistenia, então quando falamos calistenia, se remete a movimentos como bandeira humana, como muscle up, como handstand, que é a parada de mão, entre outros, tá? Porém, para se chegar a realizar esse tipo de movimento, precisamos então de um fortalecimento muscular. Então a calistenia ela pode ser realizada por qualquer pessoa, pois ela possui exercícios no qual existe uma metodologia progressiva. Então é do mais simples para o mais complexo. Precisamos respeitar então a individualidade biológica de cada um, pois somos seres diferentes e estamos em graus evolutivos diferentes. Pensando na questão física, na questão psicológica, na questão espiritual, então todos somos diferentes. E a calistenia, como outras metodologias de treinamento, então possui as suas progressões. Eu costumo dizer que é como se fosse uma escada. Algumas pessoas estão no primeiro degrau, outras no segundo, no terceiro e assim sucessivamente. Então precisamos respeitar principalmente o nível de progressão de cada um. Assim conseguiremos atingir bons resultados com a calistenia. Então a prática ela traz diversos benefícios, como a melhora nas capacidades físicas, como a força, como a resistência, flexibilidade, agilidade, velocidade, enfim, só traz benefícios. E além de ajudar na questão de mobilidade articular, de estabilidade articular, ele é um treino muito completo, no qual se trabalha com o peso do próprio corpo, utilizando diversos músculos e não músculos isolados. Então as atividades elas ajudam a se ter um grande gasto calórico, tanto durante como após a prática. Então existe o efeito EPOC, a gente continua gastando energia e calorias após o treino, devido ao grau de esforço e de intensidade que o treino exige. Então a calistenia ele é um método que ajuda as pessoas então a emagrecer, a se fortalecer e a uma melhora do condicionamento físico. O que eu e outras pessoas também buscam na calistenia são alguns movimentos específicos, como a bandeira humana, como o handstand, que é a parada de mão,
como o Muscle Up, entre outros inúmeros que existem, que são movimentos complexos, mas porém existem então as suas progressões para poder chegar nesses movimentos. E a calistenia, ela nos proporciona então essa plasticidade de movimento, que é o que nos faz querer evoluir e progredir a cada treino. Bom, dentre os inúmeros benefícios que eu falei para vocês, a calistenia, o exercício físico, então ajuda a liberar uma cascata bioquímica no nosso cérebro. Hormônios como dopamina, endorfina, serotonina, entre outros tantos, que nos ajudam a causar essa sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade, o que ajuda diretamente na diminuição então de ansiedade, de estresse e diversos problemas que ocorrem com nós no nosso dia a dia, e principalmente pessoas sedentárias. Então, pessoal, ao longo das semanas daremos dicas a vocês de como realizar os treinos, de como fazer as divisões dos exercícios, desde o nível iniciante, intermediário e avançado. Então, o nível iniciante, buscamos sempre a questão de mobilidade articular no aquecimento, a questão de fortalecimento com exercícios de agachamento, exercícios de apoio, exercícios de puxada, entre outros tantos que existem, para que no futuro consigamos realizar exercícios mais complexos, como handstand, como bandeira humana, muscle up, entre outros tantos que existem. Então a calistenia, ela é um meio e não um fim, ela está aí então para somar e complementar as outras atividades ou esportes no qual praticamos. Então nós como Action estamos aqui com o propósito de ajudá-los de alguma forma, principalmente a melhorar a qualidade de vida de vocês, praticando exercícios então em qualquer lugar, e a calistenia possibilita esse fim, no qual pode ser praticado então no campo, nas praças, em casa, na academia, aonde for, desde que tenhamos um pouquinho de consciência e bom senso que a atividade física é muito importante para a nossa saúde. Tá, pessoal? Então siga-nos no Instagram, e agora temos um canal no Telegram, no qual vamos dispor dicas a vocês de como realizar exercícios e outras dicas também. Então fiquem com Deus, um abraço a todos, até mais, gente.